Sim, eu queria dizer o seguinte, que a identidade do adolescente, ela precisa ser analisada com base em 3 aspectos que precisam andar juntos, que é o fenomenológico, que você está dizendo aqui, o fenômeno, o que está acontecendo hoje no mundo, na sociedade brasileira, porque muitas vezes nós nos sentimos sempre dependentes de uma cultura alheia. Aí eu coloco a questão dos Estados Unidos e a questão da Europa. Eu estudei 6 anos na Europa e já no meu tempo, nos anos 80, eu via isso, os jovens já casavam mais adultos. Os jovens não casam na Europa sem se formar, sem ter um emprego adequado, eles não casam. Podem namorar, mas não casam. São inseridos em comunidades, né, de trabalho social, mas não casam. Então, o casamento lá, nessa época, estou dizendo 2, 3 décadas, né, de 20 a 30 anos atrás. Então, já tinha esse fenômeno lá, né, de um casamento tardio. Isso já está acontecendo hoje aqui. Por isso que esses especialistas estão dizendo isso, porque realmente esse fenômeno vai ter consequência no comportamental e no estrutural de uma no estrutural de uma nação, de uma sociedade. Vejam bem, nós temos adolescentes hoje, eu diria, porque eu sou professor universitário, eu dou aula para adolescente. No primeiro período é adolescente, não é mais jovens, são adolescentes que estão no primeiro e segundo período de faculdade. Não é? E adolescentes que nós temos que ter um traquejo para trabalhar a questão intelectual, a questão comportamental em sala de aula. Quer dizer, hoje nós temos esse perfil de aluno na faculdade. Por quê? Porque, olha bem, por outro lado, nós temos uma estrutura que avançou. Porque antigamente, você ia na faculdade já com uma idade, né, um pouquinho maior. Hoje não. Hoje terminam rápido, entram na escola já com 6 anos, mais cedo, já passaram para o maternal, daqui a pouco vai estar mais rápido. Então, é a velocidade também da estrutura social, como você colocava, que empurra, pressiona, né, os elementos, o ser humano, para quê? Para que ele possa produzir mais rápido possível. Então, eu queria perguntar para o Wagner, que trabalha com adolescentes há muito tempo. Na sua opinião, mesmo a sociedade fazendo essa pressão, empurra, puxa, etc. e tal, você percebe a cabeça do adolescente, porque você trabalha especificamente com adolescentes de 13 a 18, até 19, né? A cabeça deles está melhor, estão mais maduros? Eles têm mais conhecimento. Por causa de ter uma família que não dá tarefas desde cedo para ele, também não estimula algumas coisas e deixa ele acomodado em algumas áreas, ou ele não realiza algumas tarefas. E o acesso à internet também acesso à internet, facilita. então ele tem muito conhecimento, superficial, não é profundo muitas vezes, domina a tecnologia, isso aí eles fazem muito bem, mas essa questão de maturidade nos relacionamentos, porque uma coisa, a internet trouxe coisas muito boas, mas a questão do relacionamento, ele aprende a lidar virtualmente muitas vezes e no pessoal é muito delicado. O pessoal fica superficial demais. E não sabe entender, porque a comunicação não se dá só por palavras, né? É por expressões, o corpo fala. Então, assim, essa relação de entender o outro e respeitar os limites do outro também fica deficiente. E, por outro lado, nós temos uma sociedade brasileira, vamos colocar brasileira, que a ausência, principalmente dos pais, acho que um número muito alto, 40%, quase chegando a 40%, de famílias que não têm os pais. Essa ausência do pai na formação desse menino também trouxe consequências para esse adolescente ou para esse jovem, para essa falta de lidar com essa presença masculina também. Então isso tudo está influenciando essa maturidade, porque queira ou não, o homem dentro de casa cobrava mais do filho, ele assumir algumas coisas, ele ser responsável por algumas coisas, até pequenas tarefas, vão dividir as despesas, vão lavar vasilha, vão fazer isso. Quer dizer, você acabava participando desse processo de administrar, de controlar, que ficou muito tarde. Tem gente que na faculdade, está dentro da faculdade hoje, que vai formada na faculdade, sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter pago uma conta, nem na faculdade, nem em nenhuma outra conta. Isso faz com que a pessoa não tenha experiências. É claro que eu posso estar focando só em um lado, não focando no outro lado, mas nesse comportamento desses adolescentes, a gente percebe essa dependência dos pais. Claro, mas é uma experiência que gera maturidade, né, doutor? Olha, eu diria o seguinte, que essa geração, que nós estamos chamando hoje de geração Z,
ela tem uma grande diferença, por exemplo, da Y. Quando eu falo geração Z, para quem está em casa, para entender, são todo esse pessoal que vem para cá de 1994. Então, você faz a conta aí, pessoal que está realmente na adolescência. 18, 19, estão saindo aí, começando a sair para a maturidade. A grande diferença é exatamente o capacete, só corrigindo um pouquinho o capacete. Hoje, essa geração, eles têm, por exemplo, os meios, a rede social, a televisão, videogame, isso para eles é informação e entretenimento, pouco conhecimento. Mais informação e mais entretenimento do que conhecimento. Sim. Aí, quando eles chegam na faculdade, eles vão ver que para se obter o conhecimento, você tem metodologias diferenciadas para você obter o conhecimento. Tem princípios. Aí eles começam a ver que não é bem assim. Já a geração passada, já a televisão já era mais informação, conhecimento, desde o entretenimento. Essa é a grande diferença. E isso causou um certo afastamento daquilo que é a base que eu dizia aqui, que é a família. Por quê? Hoje, não só o pai trabalha. Hoje também a mãe trabalha. Sim. E esses filhos, eles ficam ou na escola ou com terceiros. Avós, quando não tem avós, tios, quando não tem tios, são empregadas. Ou fica em casa sozinho. Ou fica em casa com o seu entretenimento. MP3, televisão com entretenimento, computador com internet. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita agora, com essa geração, que são 23% no Brasil, né? Uau. 23% Quer da dizer, população. Um quarto praticamente. Isso, está nessa fase da geração chamada geração Z. Tá? A maior é a geração Y, porque é a nossa geração. Nós estamos na Y? Eu já estou na 32%. Eu estou na Y. Você não, você está na Y. Eu estou na X. Estou quase na X já. Eu pensava que eu estava na X. Não, você está na X. Você está na X. Você está na X. Você está na X. Tem gente a aqui gente dentro não do lida estúdio. muito bem. Tem gente que está no estúdio aqui que está na A. Pois é, a nossa geração não sabe lidar muito bem com esse negócio de videogame, com esse negócio de redes sociais, né? Apesar de Não sabe mesmo, não. Mas a gente aprende a lidar com isso. Mas isso né? influencia também a inteligência emocional do jovem? Muito porque Porque ele se volta muito para ele mesmo e cria o chamado egocentrismo, individualismo, e as suas relações ficam partidas, ficam rachadas. E dentro de uma dimensão de relação social, você precisa, a interação social é fundamental na sua formação. Sim. E hoje os nossos adolescentes pecam por isso. Talvez a parte negativa tem muitos valores que nós podemos levantar aqui daqui a pouco dessa geração, mas eu acho que uma deficiência é essa, é voltar para si mesmo, se fechar em si mesmo e se sentir, eu diria, entre aspas, que a sua felicidade, entre aspas, que importa. se encontra ali, no entretenimento, no videogame, no MP3, na relação com redes sociais. E ele conversa com o outro, namora com o outro, né, paquera o outro, fica com o outro, através do Facebook. Bom, o assunto aqui está pano para manga, doutor e pastor Wagner. A gente sabe que é muito polêmico o assunto, né? Quando é que termina a fase da adolescência, mas se a gente pudesse resumir assim em 30 segundos, porque a gente vai continuar falando sobre coisas ligadas à adolescência, porque daqui a pouco nós vamos ter aqui a psicóloga Alessandra Lanza e também o pastor Washington Sá, que vai nos ajudar também a pensar um pouco sobre alguns dados que foram informados, né, na mídia nacional a respeito do índice de estupro sendo maior do que o índice de homicídios dolosos, não dolosos, homicídios culposos, né, quando há a intenção de matar. Então, nós vamos falar muito sobre isso, e isso, obviamente, inclui também a adolescência. Então, dá para a gente resumir aqui em 30 segundos o que esse pai, essa mãe, ou até mesmo o próprio adolescente que está nos assistindo, deve saber ou deve fazer, em poucas palavras, para ele conseguir ter a fase da adolescência, seja ela até os 18 ou até mais que 18, de forma saudável e entrar na maturidade de forma melhor. Eu digo o seguinte, que a fase da adolescência é um desafio tanto para os pais como para o adolescente. É uma fase muito boa, porque é um crescimento tanto do adolescente como dos pais. É um desafio para os pais para ele crescer, é uma crise para o pai crescer, é uma crise para o adolescente crescer. É uma fase que tem que buscar
não só entretenimento, mas buscar informação, conhecimento, leitura. E a parte espiritual, que é muito importante. Esse equilíbrio, essa questão da questão de buscar esse bem, essa coisa bem dentro dele mesmo, ela é muito importante. Essa paz dentro dele. Então, tanto a participação dos pais como a participação do próprio garoto, de buscar isso. Então, acho que essa interação dessas informações, e não cair nessas conversas de manchetes. É preciso conversar, bater papo, são coisas sérias, muitas vezes são com pesquisa, baseado em pesquisas, são. Mas tem outros fatores, o ser humano não é influenciado só para um lado, ele precisa de outras coisas. Então, é aprender a amar a Deus, a si mesmo, para amar quem está em E volta. outra coisa importante, que ele colocou muito bem, que é não viver só para você. E se ele participar, primeiro dentro de casa, ajudando os que são de casa, tirando a centralidade dele, mas se preocupando com os outros. E no meio social, tanto na escola como na igreja, em qualquer outro lugar, no campo de futebol, seja o que ele estiver fazendo, ele ser alguém que vai ajudar o outro. Ele sai de dentro dele e vai se preocupar com o outro. Muito bem. E o adolescente é bom nisso. Se você souber trabalhar, ele consegue fazer bem isso. Legal. Eu diria para o adolescente que está nos assistindo que para que ele se torne um adulto equilibrado, bacana, feliz, alegre, que ele faça uma passagem da autonomia para a socionomia. Essa interação social que um grande escritor francês chamava de alteridade, Levinas, que viveu no campo de concentração de Auschwitz, ele aprendeu a importância do amor ao próximo, ao outro. E ele criou um termo chamado alteridade. O que é alteridade? O outro me interpela, o outro me chama à existência. Olha que bonito. Então, essas relações sociais que vai me dar a compreensão dessa passagem. Não se preocupe com o inconformismo e com a crise que é próprio da adolescência. Isso é passageiro. Você vai se tornar um adulto feliz se você souber se posicionar diante dos outros da sociedade. Para os pais, eu tenho duas frases, se eu posso dar um conselho. A primeira é o seguinte: não te canses, pai ou mãe, de dialogar com o seu adolescente. Outra coisa, importantíssimo para os pais, exija suavemente, mas com firmeza. E ame, acima de tudo, o seu filho. Ser suave e firme ao mesmo tempo. Eu não tenho que orar para aprender isso aí. Obrigado, Fechou gente. muito bem. Muito bom. Fica a dica, então.